Vivemos em um mundo cheio de paradoxo. E ao mesmo tempo que as pessoas estão cada vez mais informadas e conectadas, o analfabetismo ainda é uma realidade que aflige milhões de brasileiros. E, infelizmente, com a vulnerabilidade social e a atual circunstância em que vivemos, esse número tende a aumentar. E para falar de um assunto tão importante em nossa sociedade, conversei com o professor e pesquisador Oséias Carmo Neves, que também é doutor em ciência política. A importância é total e central na medida em que o primeiro aspecto que ele revela é o tamanho da nossa desigualdade, né? O tamanho da nossa desigualdade e a complexidade daquilo que eu chamo de heterogeneidade do território brasileiro, as diferenças do território brasileiro. O analfabetismo, ele escancara isso, né? E na medida em que ele escancara, também ele coloca um problema central para os gestores públicos, né? Como resolver um problema específico de determinados locais. Então, o modo como você resolve o analfabetismo no Rio Grande do Sul invariavelmente não pode ser o mesmo modo que você vai resolver aqui no interior de Mato Grosso, com extensões territoriais tamanha. Algumas pessoas não têm acesso ao menos à leitura, à literatura, que é primordial para o conhecimento humano. Sem dúvida, o acesso à leitura, sobretudo a compreensão e a interpretação do texto escrito, já são problemas históricos no Brasil. Então, o texto, a compreensão do texto, o acesso à leitura, a compreensão e a interpretação, né, elas foram colocadas em segundo plano. Apesar de ser aplicado a pessoas que não aprenderam a ler ou escrever, o termo analfabetismo pode ir bem além. Ele também pode ser usado para situações em que há baixa ou zero instrução para algo, o que se denomina interpretação ou aprendizagem de texto ou números. Nesse cenário pandêmico, a vulnerabilidade social, algumas pessoas ficaram impedidas de voltar para a sala de aula e tiveram que optar por trabalhar. Isso defasou ainda mais a questão do analfabetismo e a educação no país. Bom, eu acho que na tua pergunta você é muito otimista, tiveram que voltar a trabalhar. Eu sou um pouco mais pessimista, né? Onde não há um cenário de trabalho, você nem trabalhar você ia, você simplesmente ficava ocioso, parado, impedido de se locomover por questão de saúde pública, e é o que eu falei, a gente não tem clareza do tamanho e da complexidade do analfabetismo hoje. A minha avaliação é que o cenário da alfabetização, com a crescente taxa de analfabetismo, ela condenou duas gerações, e eu chamo de geração aquela geração que estava em processo de alfabetização nos anos de 2019, nos anos de 2020 e nos anos de 2021. E, obviamente, que analisando cenários futuros, fazendo previsões apocalípticas, né, você está condenando toda essa geração. E aí, quando a gente fala em analfabetismo, em alfabetização, nós temos que pensar tanto na educação infantil, em crianças, como nos adultos, né? Afinal, a educação se relaciona com conhecimentos técnicos, valores morais, desenvolvimento científico e cultural e os princípios de convívio social. Resumindo, a educação é um dos pilares que sustenta a nossa sociedade.